Estava perto dos 30 anos e nunca apareceu nenhum homem disposto para pedir sua mão em casamento. Mas de repente, um homem extremamente rico apareceu pessoalmente na casa dela para pedir que ela se casasse com o filho caçula dele. Sem pensar duas vezes, ela aceitou o casamento. No dia da cerimônia, ela se arrumou com todo cuidado, vestiu suas melhores roupas e chegou cheia de expectativa à casa do milionário. Mas o noivo simplesmente não aparecia. O que ela não sabia era que o noivo tinha fugido do casamento. Tudo começou quando Larissa viu Marcos pela primeira vez na rua. Naquele dia, ele estava andando de moto e acabou esbarrando nela sem querer. Larissa ficou completamente encantada. Marcos se aproximou e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, enquanto ela ainda estava perdida nos próprios pensamentos. Só voltou à realidade quando ouviu ele perguntar se ela estava bem. Naquele momento, Larissa percebeu que com a aparência que tinha, jamais chamaria a atenção de um rapaz como ele. Apesar de não ser bonita, Larissa sempre foi muito inteligente. Mesmo assim, depois de se formar, ela não conseguia arrumar emprego por causa da aparência. Todas as despesas da casa eram sustentadas apenas pelo pai. Certo dia, depois de sacar dinheiro no banco e voltar para casa, o pai dela foi abordado por um assaltante. Por coincidência, Marcos viu tudo. O pai de Larissa trabalhava em uma empresa de joias que pertencia à família dele, então Marcos o conhecia. Ele levou o homem imediatamente para o hospital e avisou Larissa. Por sorte, o socorro foi rápido e o pai dela conseguiu sobreviver. Mas ele precisaria ficar vários meses de repouso antes de conseguir voltar a andar normalmente. Larissa ficou extremamente grata a Marcos. As despesas médicas do pai tinham sido pagas adiantadas por Marcos, então Larissa queria devolver o dinheiro o mais rápido possível. Como a família agora não tinha mais renda, ela decidiu sair à procura de trabalho. Porém, mais uma vez, era rejeitada em todos os lugares por causa da aparência. Enquanto isso, Marcos era conhecido como um jovem rico e responsável que nunca levava nada a sério. Em uma reunião de família, ele conheceu Ana, a irmã adotiva da cunhada, e ficou imediatamente encantado com a beleza dela. Depois disso, passou a convidá-la para sair com frequência. O que ele não sabia era que Ana era uma mulher extremamente vaidosa e adorava ser admirada pelos homens, principalmente por um rapaz rico como ele. Logo a família percebeu o relacionamento entre os dois. Para o pai de Marcos, aquilo era completamente inadequado e contra os valores da família. Para impedir que o relacionamento avançasse, ele decidiu obrigar o filho a trabalhar na empresa. O problema era que Marcos nunca tinha trabalhado na vida e não entendia absolutamente nada sobre joias. O pai permitiu que ele contratasse um assistente para ajudar no trabalho. Só que Marcos nem olhava currículo. Ele simplesmente chamava para entrevista qualquer mulher bonita que aparecesse. Quando o milionário chegou na empresa e viu que o filho estava praticamente fazendo um concurso de beleza dentro do escritório, ficou furioso. Depois de uma entrevista de emprego, Larissa voltou à empresa apenas para pegar algumas coisas do pai. Sem querer, quase esbarrou no milionário. Ele já tinha visto Larissa antes e achava que ela era inteligente e responsável. Ao notar que ela estava com um currículo na mão, perguntou se ela estava procurando trabalho. Depois que Larissa foi embora, o milionário teve uma ideia: colocar Larissa como assistente de Marcos. Quando Larissa recebeu o convite para o emprego, ficou completamente surpresa. A ideia de poder ver Marcos todos os dias deixou o coração dela cheio de alegria. Marcos também ficou surpreso. Ele não entendia como o pai podia colocar uma mulher como Larissa para ser assistente dele. Mesmo assim, como o pai era muito autoritário, ele não teve coragem de reclamar. Só que Marcos não dava a mínima atenção para Larissa. Ele nem lembrava que já tinha encontrado com ela antes e vivia errando o nome dela. Certo dia, ele disse que precisava sair com Larissa para tratar de um negócio, mas na verdade queria aproveitar a oportunidade para encontrar Ana escondido. No caminho, ele até tentou se livrar de Larissa, mas o pai ficava ligando a todo momento perguntando onde ele estava. Sem saída, Marcos acabou levando Larissa junto. Ana ficou extremamente irritada ao ver Larissa ali. Para se livrar dela, fingiu deixar a bolsa cair na rua e pediu que Larissa fosse buscar. No momento em que Larissa desceu do carro, Ana aproveitou e deu marcha a ré de propósito, derrubando Larissa dentro de uma poça de lama. Ela achou que assim Larissa iria embora, mas Marcos cancelou o encontro e decidiu levar Larissa para casa pessoalmente. Afinal, ele tinha sido o responsável por levá-la até ali e se sentiu culpado ao vê-la daquele jeito. Ana ficou furiosa e discutiu com ele, mas sabia muito bem como manipulá-lo. No dia seguinte, ela voltou a procurá-lo e disse que tudo aquilo tinha sido porque gostava muito dele e estava com ciúmes. Marcos acabou sendo facilmente convencido. Naquela noite, ele nem conseguiu dormir. Pensando em responder aos sentimentos dela, resolveu enviar uma mensagem de voz dizendo que sentia saudade e que queria encontrá-la no jardim da empresa no dia seguinte. Mas, sem perceber, acabou enviando a mensagem para Larissa. Quando Larissa ouviu aquelas palavras, ficou completamente surpresa. Ela achou que a mensagem tinha sido enviada por engano, mas quando tentou ligar, o telefone dele estava desligado. Naquela mesma noite, Marcos tinha derrubado o celular na água e ele parou de funcionar. No dia seguinte, Larissa foi trabalhar e queria perguntar sobre aquilo,
mas não encontrou uma oportunidade, então decidiu ir até o jardim. Enquanto isso, Ana também apareceu na empresa cedo, achando que Marcos não tinha respondido porque ela não tinha se esforçado o suficiente. Quando Marcos viu uma pessoa no jardim, vestindo um casaco da mesma cor que Ana costumava usar, pensou que fosse ela e se declarou, dizendo que a amava. A pessoa era Larissa. Ao ouvir aquelas palavras, Larissa ficou tão envergonhada que saiu correndo sem sequer olhar para trás. Quando Marcos percebeu o que tinha acontecido, ficou completamente sem reação. Ele descobriu que tinha enviado a mensagem para a pessoa errada. Ana ficou furiosa e foi embora. Enquanto isso, Marcos precisava terminar um pedido importante de joia para um cliente. Durante o trabalho, ele acabou deixando um diamante cair sem perceber. A pedra caiu dentro da bolsa de Larissa. Sem encontrar o diamante verdadeiro, ele colocou uma pedra inferior no anel e mandou Larissa entregá-lo ao pai. Quando o cliente viu o anel, percebeu imediatamente que aquele diamante não era o verdadeiro. O milionário ficou furioso e mandou chamar Marcos. Com medo de que Marcos fosse repreendido, Larissa assumiu a culpa e disse que tinha feito o anel. O cliente achou que Larissa tinha roubado o diamante verdadeiro e quis chamar a polícia. O milionário disse que confiava no caráter dela, pois o pai dela tinha trabalhado honestamente para ele por muitos anos. Mas quando Larissa tropeçou e a bolsa caiu no chão, o diamante verdadeiro apareceu. Nesse momento, ninguém acreditou mais nela. O milionário pensou que tinha confiado na pessoa errada e a demitiu na hora. A história do suposto roubo virou manchete de jornal. A reputação de Larissa foi completamente destruída. Quando Marcos descobriu tudo, percebeu que a culpa era dele. Cheio de remorso, contou a verdade para o pai. O milionário ficou tão furioso que deu um tapa no filho. Depois foi pessoalmente até a casa de Larissa para pedir desculpas. Para reparar o erro, ele decidiu pedir Larissa em casamento para o filho. Segundo ele, somente assim seria possível recuperar a reputação dela. Larissa nunca imaginou que, depois da confissão de amor de Marcos, o pai dele apareceria pedindo seu casamento. Como acreditava que os sentimentos eram correspondidos, ela aceitou. Mas naquele momento, ela ainda não fazia ideia de quanto sofrimento aquele casamento traria para a vida dela. Se gostou, curte e comenta